Estamos expondo a Bíblia e este é o módulo de número 24, a travessia do Mar Vermelho. O trono de Deus se assenta na justiça. É o que lemos no Salmo 89, o versículo 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Foi assim no mundo antigo. A maldade se multiplicou, Deus enviou o juízo do dilúvio sobre a humanidade, salvando Noé e sua família. Foi também com Sodoma e Gomorra. O clamor da injustiça subiu aos céus, o pecado se agravou e mesmo com a intercessão de Abraão, o juízo foi inevitável, desceu fogo do céu. E no Egito também o povo de Deus clamou. Deus viu a aflição do povo, enviou Moisés, depois 10 pragas foram derramadas sobre o Egito e Faraó teve de deixar o povo partir. Em Êxodo, capítulo 12, o versículo 11, nós lemos sobre a preparação daquela noite. Desta maneira o comereis, falando de um cordeiro que foi morto por cada família de Israel. Comê-lo-eis às pressas. É a Páscoa do Senhor. O Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Também no mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito segundo as suas turmas. A salvação provida por Deus envolve ouvir a palavra de Deus, crer na promessa de Deus e agir em obediência às suas diretrizes. Israel tinha de comer a Páscoa enquanto o destruidor executava o juízo divino. Alimentados, Israel tinha de partir com pressa. Para conhecer a Deus, é preciso caminhar com Deus. Primeiro, Deus direcionou o povo pelo caminho mais longo, para que o povo não viesse a temer a guerra. Quem se converte logo descobre a verdadeira natureza das coisas. Este mundo, ele jaz no maligno e o diabo não desiste de atacar o povo de Deus, pois ele é mentiroso, enganador e odeia o homem. Em Êxodo, capítulo 13, o verso 17, encontramos a direção que o Senhor deu a Israel. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que é mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Então Deus fez o povo seguir por esse caminho mais longo. Eles tinham que se preparar para fazer os devidos enfrentamentos que uma vida de fé exige. O segundo aprendizado vem da necessidade de conhecer a história dos antigos. Deus é onisciente e age na história de geração em geração. Em Êxodo 13, 19, é dito que levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. A terceira lição é que antes de chegar na terra prometida, é preciso passar pela disciplina do deserto. Êxodo, capítulo 13, o versículo 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Por fim, Deus guia o seu povo deserto adentro.
Êxodo 13, 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para o guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Isto demonstra que Deus está conosco todos os dias. Muitas vezes, para conhecermos a Deus, precisamos ver todas as portas fechadas, todas as opções canceladas, todo o poder do inimigo se levantando contra nós, até clamarmos a Deus. Salmo 121, verso 1, nos faz lembrar desta necessidade. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Para Israel clamar a Deus, o Senhor conduziu Israel no lugar que pareceu ser uma armadilha. Êxodo 14, verso 1 em diante, nos conta este drama que passou Israel a viver no deserto. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retroceda e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. E o que aconteceu logo em seguida? Então o faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. E aí o Senhor fala como ele vai agir com o faraó: endurecerei o coração de faraó para que os persiga, e serei glorificado em faraó, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Israel, ao se acamparem diante do mar, eles estavam encurralados, diante deles o mar, montanhas à sua volta, e o exército de Israel vindo na planície. Contra Israel vinha o exército, a morte era quase certa. O que vem depois da morte? A ressurreição. Quando Isaac estava amarrado no altar, qual era o seu destino? A morte. E o que vem depois da morte? A ressurreição. Se o Mar Vermelho se abrisse, não seria a figura de uma ressurreição para aquele povo que estava encurralado, desesperado, sem saber o que fazer? Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Para Israel, a morte era certa. Diante da morte só havia dois caminhos: ou recuar e continuar no pecado, ou avançar e experimentar o poder da ressurreição. Em Êxodo 14, 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento, fez retirar-se o mar. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Assim, o Senhor livrou Israel. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Deus, ele é o Todo-Poderoso e também o Senhor. Lembra que ele havia dito a Israel em Êxodo capítulo 6, a partir do verso 2, falou o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. O Deus Todo-Poderoso abriu o Mar Vermelho.
Ou seja, o Senhor guiou Israel através do mar. O Salmo 23, o verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Andar com Deus exige coragem. Andar com Deus traz consigo a proteção divina. Quem anda com Deus aprende a conhecê-lo. Deus guiou o povo pelo deserto. Deus guiou o povo por meio da coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite. Deus guiou o povo pelo caminho da ressurreição através do Mar Vermelho. Agora era o momento de curar as feridas do povo e dar-lhes descanso. Em Êxodo, a partir do verso 25 do capítulo 15, Moisés clamou ao Senhor. O Senhor mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali, naquele milagre de transformar águas amargas em águas doces, o Senhor disse a Israel: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então Israel foi conduzido a um lugar de descanso. Chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. E também o Senhor alimentou o seu povo no deserto. Êxodo 16, o verso 4. Eis que vos farei chover pão do céu. E aí o povo perguntou: o que é isto? Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites de Canaã. Deus, ele é fiel com o seu povo. Ele dá direção ao seu povo, ele protege o seu povo, ele orienta seu povo, ele alimenta o seu povo. O Senhor não deixa o seu povo desassistido. Deus é fiel. Se esse vídeo fez sentido, curta, comente suas impressões, siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Salve para que você reveja os versos, compartilhe para que outros conheçam sobre a travessia do Mar Vermelho. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.